dois, três. Bom dia, bom dia. Vamos. Bom dia! Não aguenta a cara do Caio. Gente, vamos corrigir os exercícios. Então, vamos lá. Eu quero todo mundo, por favor, com um caderno, para poder corrigir e também tirar as dúvidas que ficaram. Nossa prova é semana que vem, né? Dia 3, já temos provinhas de ciências. Então, temos que nos prepararmos já. Tá caprichada essa prova, hein? Especialmente Não para os... gostei desse caprichado. Número 1. Indique de que maneira a radiação solar é utilizada como um recurso para as plantas e para os animais. Responde para mim, por favor, Lídia. O que você colocou aí no número 1? Ô, professora, pera aí que eu vou pegar meu caderno aqui que tava lá no outro quarto. Okay. Fernanda, o que você colocou no número 1? Fernanda? Não. Matheus, o que você colocou no número 1? Eu coloquei que é bom para os crescimentos das raízes e só isso que eu coloquei. Crescimento das raízes e só. Professora, Vai ter que completar, tá? Tá bom. Fernanda, voltou para a aula ou não? Professora, eu já peguei o caderno. Tá, pode falar, Li, então. Contribui para a fotossíntese e geração de alimentos para sobrevivência da planta. Na fotossíntese, a planta transformará também o gás carbônico em oxigênio, substância primordial para a respiração dos animais. Correto. Então, o que vocês teriam que falar nessa questão número 1? Falar que, por exemplo, é muito importante para os seres autótrofos, né, como as plantas que são dependentes do sol para a realização de fotossíntese, que é o processo responsável pela produção de compostos orgânicos, né, que serão utilizados como alimento, ou seja, como fonte de alimento por elas. Para nós, os animais, a radiação solar assume um papel metabólico muito importante, como no caso de nós, mamíferos, né, a exposição ao sol vai promover a produção da vitamina D e, consequentemente, a absorção do cálcio pelos ossos. No caso dos répteis, vocês também poderiam citar que eles ficam em exposição ao sol para quê? Para aumentar a temperatura corporal, já que eles são animais, o quê? Exilotérmicos, tá? Então, isso favorece o processo enzimático deles. Então, vocês poderiam citar esses 3 exemplos em relação à radiação, ok? Professor, eu coloquei os 2. Coloquei os 3. Os 3? Muito bem. Para quem necessita da resposta, ela está no chat. Está no chat. Correção número 1. Agora o chat fica gravado, né? Fica? Eu recebi uma mensagem que fica. As mensagens serão gravadas, parece lá. Parece. Eu recebo essa mensagem, não sei se são todos, né? Não, aparece pra mim como eu abro o chat. Pra mim, não. Colocando. Quando eu abro o chat, aparece mensagem na chamada só. Pronto. Número 1. Para quem precisa. Certo? Pra que tudo isso? 2. Observe as imagens a seguir, em que são mostradas uma área de floresta tropical. Imagem A.
e uma área de cerrado, imagem B. Então, nós temos aí uma floresta tropical, estilo Amazônia, né? E nós temos, ou a Mata Atlântica, e nós temos do lado B o cerrado, certo? Então, ele pediu para você observar as duas imagens. Considerando os recursos em que as plantas necessitam para a sua sobrevivência, responda. Letra A. Eu quero essa resposta do aluno, deixa eu verificar aqui, do aluno Bruno. Em qual dos dois tipos de ambiente a luz do sol constitui um recurso limitante para as plantas de pequeno porte? Justifique a sua resposta. Ô, professora, eu posso responder? Não, calma, Matheus. Bruno, você vai responder? Não. Gustavo? Deixei. O Bruno respondeu no chat, professora, falou que não. Uhum. Gustavo? Resposta da 2, letra A. Não? Pode falar, Matheus. Na letra B, podemos ver que a quantidade de sol está batendo mais. Não, peraí, você respondeu a A ou a B, Matheus? A letra A. Letra A, pois que podemos observar que o Sol está batendo mais? A quantidade de raios solares está batendo mais. Tá errado, tá? Pode falar, Gustavo. Ô, professora, a gente não fez a tarefa. Não fez? Tá. Professor, eu quero ler. Pode falar, Caio. Vai, letra A, Caio, rápido. Vai perder tempo. A imagem A. Por que as árvores maiores tampam o sol das plantas de pequeno porte? Exatamente. Tá correto. Eu fiz a mesma coisa. Não a Então, mesma coisa, mas parecido. Então, o que nós podemos, o que nós podemos observar aí? A luz é um recurso aí nessa imagem A, né? Um recurso limitante para as plantas de pequeno porte. Porque se você observar essa imagem A, você vai verificar que as árvores de grande porte, ela bloqueia a entrada de luz. Então, acaba se tornando limitado para as plantas pequenas. Elas acabam sofrendo porque não têm acesso aos raios solares. Então, a luz aí constitui um recurso limitante para as plantas de pequeno porte e também para aquelas em estágio inicial de desenvolvimento na área da floresta tropical, que é a imagem A, tá? Pois as copas, né, densas, ou seja, as árvores grandes, diminuem a quantidade de luz que chega até ao chão. Então, acaba aí desfavorecendo as pequenas árvores, né? Inclusive aquelas que serão grandes futuramente, porque toda árvore tem seu estágio inicial pequenina, ok? Então, número 2, letra A, para quem precisa, está no chat, tá? Vamos para a B. A B fala o seguinte: em qual dos dois tipos de ambiente a água pode ser um recurso limitante para as plantas? E justifique a sua resposta. Espera aí, Caio, só um momento. Eu quero ouvir a resposta do Otávio. Otávio? Oi? Respondeu? Uhum. Pode falar. Aí. Qual? Tá A falando? letra B da número 2. Ah, nossa, eu não fiz. Não? Próximo, pode falar, Caio. A imagem B.
Nestes lugares, as chuvas não acontecem frequentemente. Exatamente. Nós temos duas florestas representadas aí. A primeira, uma floresta tropical, tá? A floresta tropical, ela tem uma característica que nós falamos de pluviosidade muito grande, então, ocorrências de chuvas diárias, né? Que é diferente aí do cerrado, que é aqui a nossa região. A imagem B retrata o nosso bioma aqui. Frutal pertence ao bioma cerrado, tá? Onde, em uma certa época do ano, nós ficamos sem chuva. É esse período que nós estamos, né? Nós falamos que é o tempo de seca. Então, a gente acaba sofrendo André, aí com a escassez de água. Ela acaba se tornando um recurso limitante para a vegetação. Oi, Lorenzo. eu posso ler a minha vez só para ver se eu acertei? Pode. No Cerrado, pois lá é ou lá ou aqui, não sei, é um lugar seco e não chove muito. Tem que completar, tá? Então, o que você pode falar aí? Que nas áreas de cerrado, a pluviosidade é menos abundante, então, consequentemente, a água pode ser um recurso limitante nessa região, devido à falta de infiltração de água no solo. Pode completar um pouquinho mais aí, Lourenço, tá? Ok? Caio, na mão, o que é, Caio? Qual das duas tem mais chance de nevar? O cerrado? De nevar? Nenhuma. Não, mas se ficasse muito frio, quem ia nevar primeiro? Nenhuma das duas. Está muito próximo do Equador. Eu vou tacar um gelo aí, vamos ver se vai nevar. Até o momento, nenhuma das duas, tá? Mas tudo pode mudar, né? Mas, no momento, não, tá, Caio? Você não Não conhece. existe consequências características para isso. Vamos para B. Existe gelo. 3, tá? A B tá aí no chat para quem precisa. Para que isso tudo? Jesus, Tá de sacanagem? Como a disponibilidade de água pode afetar de forma significativa os ecossistemas? Levi. A3? Uhum. Tá. Pode afetar de forma significativa os seres vivos que ali conseguem se instalar, e é responsável, entre outros fatores, pela diversidade de formações vegetais e pela distribuição da fauna, por isso seria muito prejudicial. Certo. Mais alguém? Eu? Pode falar. Os tipos de seres vivos que ali conseguem se instalar e é responsável, entre outros fatores, pela diversidade de formas vegetais e pela distribuição da fauna. Tá certo. Mais alguém? Então, o que vocês poderiam acrescentar aí? Ó, a água é necessária para as reações químicas que caracterizam a vida. Ponto. Por exemplo, alguns seres possuem mecanismos comportamentais ou também metabólicos, tá? Que lhes permitem sobreviver com pouca quantidade de água. Outros são muitos exigentes em relação ao quê? Em relação à água. E só sobrevive em meio aquático ou muito úmido, como os anfíbios, por exemplo, e os peixes. Assim, a disponibilidade de água em um ambiente afeta de forma significativa o tipo de seres vivos que ali vão conseguir se viver, sobreviver, se instalar. Então, outros fatores também que você poderia citar era o quê?
pela diversidade nas formações dos vegetais e pela distribuição da fauna. Por exemplo, os vegetais. Você acha que uma árvore da floresta amazônica de grande porte, com folhas largas e grandes, conseguiria sobreviver no bioma caatinga? Jamais. Por quê? Porque as suas folhas são grandes e grossas, necessita de muita água. Ela não conseguiria se manter nessa região, certo? Professor, o que você falou que tinha que acrescentar? Não, eu não falei o que precisava acrescentar. Cada um respondeu de alguma forma, não precisa acrescentar nada, não, Caio. Mas eu queria acrescentar aquele comecinho que você tinha falado. Eu Da água. também queria. Tá, vou colocar no chat, então. A água é necessária para reações químicas que caracterizam a vida. Vou colocar aqui. 3. Se a sua resposta não for muito grande, eu vou apagar a minha, cadê? Então, Lourenço, pode deixar a borracha longe. Porque não é pequena. Aposto que não. Exato. Professor, eu entendi porque você faz isso. Isso que? Colocar essa resposta grande. Para quem não fez no tempo certo, ter que copiar depois isso tudo. Credo, Não é, Caio. Lourenço? Caio, você vê maldade em tudo. Concordo plenamente com o Caio. Eu vejo maldade em sua vida seguida. Ele é o Vegeta. Misericórdia. Ele é o Vegeta, ele tem óculos de maldade, pra saber quanto de maldade o vilão tem. Vamos para 4. É mais de 8 Você tem mil. mais de Porque 8 mil. ela tem a walk pra ver quem ela vai fazer a maldade. E, como diz ele, é mais de 8 Eu acho que só quebrou, então, porque ela faz com todo mundo. 4, pessoal, presta atenção. mil. Leia o trecho da mais reportagem. Leia o trecho de reportagem em seguir e faça o que se pede. Poluição causa morte de peixes em rio no limite entre Itapema e Porto Belo, no litoral norte. Fundação Ambiental de Itapema multou a empresa de esgoto da cidade em 500 mil. Centenas de peixes apareceram mortos nessa segunda-feira no rio Perequê, que divide as cidades de Itapema e Porto Belo. A mortandade, que começou a ser registrada no domingo, pode estar ligada a indícios de poluição que apareceram no rio nos últimos dias. A Fundação Ambiental da Área Costeira de Itapema acredita em derramamento de esgoto não tratado no rio da Fita, que desemboca no Perequê. Ontem, o órgão multou em 500 mil a empresa Águas de Itapema, responsável pelo tratamento de esgoto da cidade. Identifica o recurso ambiental que causou a mortandade de peixes mencionado na notícia anterior. Gente, qual recurso que poderia ter causado a mortandade aí desses seres? Foi possivelmente a poluição. Oi? Ou derramamento. Possivelmente a poluição. Certo. Foi a poluição, no texto já fala, mas qual é o recurso que a poluição atingiu nesse ambiente? Derramamento de esgoto? Ou derramamento. Gente, quais tipos de recursos nós temos? Luminosidade, radiação solar, gases, oxigênio, esses são os recursos. Qual deles que foi afetado para causar a mortandade dos peixes? Gás, oxigênio. Oxigênio, exatamente. Então, o recurso ambiental responsável pela mortandade de peixes, nesse caso aí, foi a falta de oxigênio. Tá? Então, essa substância poluidora, esse esgoto que foi jogado na água, fez com que o oxigênio ficasse escasso. Então, faltou oxigênio aonde teve a morte dos peixes, tá? Professora, Oi. você não ia fazer todo dia uma perguntinha, não?
de ganhar ponto extra? Eu já fiz hoje já. Não fez, não? Isso. Qual? Eu já fiz a Qual primeira- foi? Hoje foi, a pergunta que eu fiz foi a primeira questão, onde eu perguntei para Fernanda, não, perguntei para a Lídia, depois para a Fernanda e para o Bruno, tá? Uai, Aquela a gente não avaliação. respondeu. E aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Eu queria responder, você não deixou. É, Aí, ó. injustiça com o nosso menino Caio. Injusto. Não, tipo assim, não é pergunta da tarefa. É pergunta, tipo assim, do dia a dia na aula. Levi, eu não vou contar, eu já fiz a pergunta já, cada dia de um jeito. Cada dia de um jeito. Agora eu vou ter que sempre levantar a Quem mão. ganhou ponto? Foi eu que respondi muitas. E às vezes eu também, né, Entendeu? vou pergunta assim, para os alunos mais quietinhos para saber como que eles estão. Peraí, Pessoal. quem ganhou Também, ponto? Quem ganhou pode ponto? perguntar para os que tá falando mais. Quem ganhou ponto, professora? Correção feita, certo? Ô, professora, eu só entrei agora porque minha internet caiu e ela só voltou agora. Ah, tá, certinho. Gu, eu vi mesmo que você entrou agora. A internet em Frutal tá ruim desde ontem, porque recebi alguns comunicados de vários alunos. Então, tem vários pontos, tá? Normal, tá bom? Pessoal, vamos dar continuidade, então? Eu quero saber quem ganhou ponto extra. Tá, no finalzinho da aula, eu vou falar a Foi avaliação. a Fernanda, o Bruno ou a Lídia? É verdade. No final da aula, eu vou falar sobre a avaliação diária de cada um. Eu estou anotando todos os dias. Eu estou muito a mal. avaliação diária de cada um. Eu estou muito mal. Pessoal, nós estamos falando das relações ecológicas entre os seres vivos, certo? E ficou faltando alguns. Quais são as relações ecológicas que já foi falado? Quatro, cinco. Não, quero saber os nomes. Como é que eu vou ver aqui? Amensalismo, interespecíficas. Olha a cara da professora. Tava brincando, só isso. Tava brincando, tá? Tava brincando. Eu não me confundi, não. Pera, o que que era pra fazer? O que que era Nós pra falamos fazer? sobre amensalismo? Hã? Sim. Peraí. Não. Nós falamos, sim, Lorenzo. Me explica, então, o que é amensalismo? Eu lembro que nós falamos sobre Amendoim com leite. não amensalismo. Amensalismo é uma espécie. Ó, professora. Ainda bem que É uma espécie que. você beneficia com a outra. É uma uma espécie que o espécie desenvolvimento da outra. Nossa, a professora tá morrendo ali. Não dá pra entender essa letra? É uma Eu tô espécie híbrida. chocada. Pessoal, olha só, presta atenção. Nós falamos sobre comensalismo, nós falamos sobre mutualismo, protocooperação, certo? Falamos também sobre parasitismo, lembra que nós falamos sobre os Sim, vermes? não briga. Eu lembro. Principalmente do As gato. bactérias. Aham, Principalmente do gato, eu lembro. Não, pera. Isso daí, certo? Então, agora eu vou falar Falando de sobre o gato. amensalismo, certo? Certo. Deve ficar com a câmera ligada só pra aparecer o gatinho. Ô, professora. A André tá raciocinando. O que que a gente tá fazendo? Eu achei um caco de vidro aqui no chão. Eu acho que é o seu óculos da bondade. Ele quebrou. Por isso que você não tá conseguindo mais ver. Vai ver a bondade. Cara, eu não sei. Eu não vi. Ah, não. Eu não vou falar também, não. Cansei. Não entendi a piada. Quebra a piada. A internet estragou a piada. Adeus.
Não entendi. Fiquei boiando agora, gente. Eu fiquei boiando também. Não, eu entendi, só que daí a internet foi lá e estragou a piada do maior hype da piada. Ah, Vai, Caio, conta a sua piada de novo. Professor, você vai começar a explicar agora? Não. ela tá Tá- raciocinando a tua Tá piada. fechado seu microfone. A professora tá raciocinando sua piada, Caio. Vamos lá, pessoal. Quero começar aqui, tá? Nós vamos falar sobre amensalismo. Ei, professor? O que é o amensalismo? Vocês já estão com a apostila, gente? Não. Não. Não? É do terceiro bimestre, a gente não tá ainda. Tá, vou pegar uma imagem aqui e vou apresentar para vocês. Ô, professora, O amensalismo é a relação interespecífica. O que são relações interespecíficas mesmo? Com animais da mesma. São harmônicas. São harmônicas. Específicas. Sim. Ah, tá. Não, calma. Não, calma aí. Faz diferença. São harmônicas que A são. professora tá quase se enforcando ali. Não, a professora tá morrendo. Indivíduos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie. Desculpa aí, tá? Se querer. Ó, gente, pessoal, relações interespecíficas são de indivíduos de espécies diferentes, tá? Existem as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Mônica. Nós estamos falando sobre as relações desarmônicas, ou seja, vai ter um prejudicado, certo? Então, nós vamos falar sobre o amensalismo. Vocês estão vendo a imagem retratada aí dos elefantes que eu estou apresentando? Uhum. Muito bonito. Tá. Qual que é a relação aqui que eu quero mostrar para vocês? Da grama com o elefante. O que acontece aqui? Qual que é a relação das gramas com o elefante no processo de amensalismo? A grama tá de boa, o elefante vai lá e dá uma mordida nela. O que acomtece? Tá vendo lá o riacho, lá no fundo? Sim. Eles necessitam tomar água, certo? Então, o pisoteio aqui, perante esse riacho, é constante. Então, todo dia, toda hora, eles vão lá e ficam pisando constantemente nessa grama. Qual que é a consequência disso? Morte das gramas, tá? Então, as gramas, elas vão morrer de tanto ser pisoteada. Então, essa relação é uma relação desarmônica, onde um sai prejudicado. Quem sai prejudicado? As gramas. Eles acabam morrendo, certo? Então, esse processo aqui nós chamamos de amensalismo, que é o pisotear dos grandes mamíferos na vegetação à beira dos riachos. Um dos exemplos. Correto, pessoal? Correto. Perguntas? Não. Podemos ir para a próxima? Pera, calma. Agora a gente vai ver outra coisa de mensalismo. Não? Nós vamos continuar com as relações, tá? Eu só Agora eu queria vou saber falar se a gente ia continuar com mensalismo. Amensalismo? Com palavras terminadas. Não, eu queria saber se a gente ia continuar com palavras terminantes com mensalismo. Não. Finalizamos, tá? Agora, a próxima relação que eu quero falar com vocês é o quê? A relação de predação. Predação. O que é predação? Nossa, a internet está fraquinha. Estou recebendo aqui um monte de mensagens. Internet fraca. A predação, meninos, é o ato de quê? Do animal caçar para se alimentar. Essa relação a gente dá um nome de predação,
que é o predatismo, tá? Que faz parte da cadeia alimentar. Então, aqui vocês estão vendo várias imagens, ó. A puma, né? Correndo atrás do seu alimento. Nós temos aqui a águia, atrás do seu alimento, o jacaré, e entre outros animais representados aqui nas imagens, né? O leão caçando a zebra. Então, isso aqui faz parte da cadeia alimentar, da predação, certo? Tadinho desse animal. Gente, faz parte da cadeia alimentar, ok? Mas, Não, da cadeia alimentar. Professor, Oi. abaixa aí mais, fazendo um favor. Não tô aguentando mais ver aquele tigre arrancando os meus da zebra. não é tigre, é tipo uma leoa tirando a É um tripa da leão. zebra. Isso, Tirando as tripas. Pronto. Então, vamos lá, tripado. presta atenção, Levi. Então, nessa parte de predação, a gente fala que é o consumo de um organismo, a presa, tá? Por outro organismo, o predador. Então, nós temos aí a presa e o predador, certo? Então, a presa, a presa, ela é caçada enquanto ela está viva. Então, ela é atacada por um predador enquanto ela está viva, que vai levar até a sua morte, certo? Essa relação é uma relação interespecífica, ou seja, de espécies diferentes e também desarmônica. Por quê? Porque sempre uma espécie vai sair prejudicada, ou seja, ela vai ser o quê? Morta, ok? Professor, acaba que não é prejudicado, né? Se não tivesse o leão, ia crescer muito e acabar tudo. Exatamente. Iríamos ter o quê? Um aumento nessa população, certo, Caio? Faz parte da cadeia alimentar, para nós termos o controle ambiental. Dentro da predação, nós temos três classificações. Nós temos lá a predação herbívora, a predação carnívora e a predação onívora, tá? Então, as herbívoras são aquelas que vão consumir vegetais, a carnívora, aquela que vai consumir os Carne animais, é carne. né? E a onívora são aqueles que vão consumir tanto a parte vegetal quanto a parte animal. Tipo o É lobo tipo a guará. baleia. O lobo guará, ele come a lobeira, que é um vegetal, é uma planta, né? Mas ele também caça pequenos roedores. Quem mais? O porco, o jabuti, tudo são animais onívoros. O jacaré, a onça pintada, quem mais? Nós! A jiboia, o tamanduá-bandeira são a todos gente carnívoros. Nós, seres humanos, nós somos onívoros, tá? Nós comemos tanto Animais vegetal onívoros. quanto animal, ok? E os herbívoros vão consumir somente vegetais, folhas, raízes, frutos, flores, eles vão consumir somente os vegetais, ou seja, os produtores, tá? Ô, professora, Então, esse é o tipo de classificação que nós temos aí dentro de predação. Oi, Gabriel. Um dia, esses dias, mais ou menos um mês atrás, eu estava na minha fazenda, né? Eu estava voltando de lá, eu encontrei uma lebre, assim, depois de uns 5 quilômetros na frente, eu encontrei uma raposa. Não sei se estava caçando, não, mas... Provavelmente ela seria caçada. Não, Então, mas a lebre, ela estava muito atrás. Depois de uma andada grande, a gente conseguiu encontrar a raposa. entendi. Então, nós temos essas três classificações: herbívora, carnívora e onívora. Outra coisa em destaque dentro da predação é o mimetismo e a camuflagem, que são diferentes, tá? Camuflagem é o ato do animal conseguir se esconder no meio ambiente. Então, que é diferente do quê? Do mimetismo. Então,
camuflagem. Vamos pôr aqui. Então, os animais, eles vão se esconder, né, em meio à natureza para não ser achado. Então, olha só, aqui nós temos uma camuflagem, se vocês observar, aqui tem uma lagartixa camuflada nessa madeira. Certeza. Aham. Aqui nós temos uma coruja, tá vendo? Caraca, o coruja dessa pele eu nunca vi, professora. Tá bem invisível, né? Nós temos aqui o Camaleão. camaleão, nós temos o bicho-pau, nós temos o outro camaleão aqui, ó. Todos eles praticando a camuflagem, certo? Então, a camuflagem é o ato do animal conseguir se esconder no meio aonde ele vive. Professor, aquilo ali parece uma coruja. Aquela... Ó, diferente, gente, de mimetismo, tá? Por que diferente? Mimetismo, ele imita, exatamente. Ele vai imitar para parecer um animal perigoso. Tipo, a cobra coral, nós temos a verdadeira e a falsa. Então, a falsa, ela disfarça de verdadeira para meter o quê? Para deixar o quê? A pessoa com Medo. Nós temos aqui a borboleta. Essa borboleta monarca, né, ela é venenosa para os pássaros. Então, nós temos a falsa, que ela imita ser a verdadeira para os animais não consumir ela, tá? Ô, professora, uma E pergunta. borboleta, que parece uma coruja, que falou aí, é um disfarce, é um Ô, mimetismo. professora, essa é uma mariposa. Então, ó, por que ele disfarce disso? Para o pássaro não consumir, porque quando ele chega, ele acha que é uma coruja. Professora, uma pergunta. Oi. Vamos falar da cobra, essa cobra coral aí, qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? Mais escura. Aqui, a verdadeira é do lado esquerdo e a falsa do lado direito. Ah, bom, porque faz bastante tempo isso que aconteceu. É porque a gente estava ali no fundo, aí minha madrinha foi, tipo, dormir, né? Aí, quando ela viu, tinha a cobra coral na perna dela. Oi, Matheus, repete de novo. Aí quando a minha madrinha ela levantou pra ir deitar, né? Porque já estava tarde. Aí tinha uma cobra tipo, na panturrilha dela. E essa daí mesmo, a verdadeira. Professora, o que é aquele do lado da foto coral, debaixo da borboleta, que é as aves? Aquilo aí é uma aranha? Uma aranha? Que bicho é esse? É um bicho galho. É um bicho-pau. É um bicho-pau. Isso aqui, no caso, não é mimetismo, tá? Isso aqui é camuflagem, certo? Ah, tá. Pensei que fosse uma aranha genética. Aí já ia me surtar aqui. Já. Certo. Vocês entenderam a diferença entre camuflagem e mimetismo? Sim. Sim? Camuflada, ela tipo, se esconde na natureza e mimetismo imita o... Exatamente. A intenção disso é o quê? Se esconder dos seus predadores. Professor, se eu pudesse entre um animal, professor, eu seria um camaleão. Oi? Não tô Se eu pudesse escolher um animal, eu queria ser um camaleão. Acho bonito. Professor, do lado do camaleão, uma aranha. Pode falar, Caio. Que é aquele... Aquilo não é uma cobra, mas que parece uma cobra que tem 4 olhos. Não, onde? Parece um coelho. Perto. Qual, Caio? Ah, Esse aqui? Embaixo desse. Ah, esse aqui? Esse. Não, onde sim, parece um coelho, Jesus. Então. Gabriel tá ficando doido. Ah, não. É a folha que o Gabriel falou. Ai, aquela uma aranha. Ai, que... Professora, pode pedir a volta? Pessoal, pode ir para o intervalo. Encerramos por aqui. Amanhã daremos continuidade, tá bom? Ok. Nós estamos acabando já. Nós vamos entrar agora nos intraespecíficos, ou seja, animais da mesma espécie. Por favor, não a gente coloca. ainda tá no Professora, não coloca isso. Professora, agora eu vou...